Olá, amigos do Café das 10. No episódio dessa semana, vou falar com Alcino Terezo sobre o mercado de recursos humanos, no mercado logístico e no mercado de logística portuária. Alcino, bom dia. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem, Edu? Um prazer estar aqui de novo e sempre muito feliz de estar aqui, porque eu tenho acompanhado todos os cafés, cara, um melhor que o outro. Tá ficando difícil, está subindo a régua, a gente está começando a gaguejar aqui já, hein? Alcino, quem te agradece sou eu. Para você que está vendo a gente, para você que está ouvindo, Alcino já fez uns 2 ou 3 cafés com a gente. Depois eu vou colocar nos cards aqui em cima. Alcino, para quem ainda não viu esses cafés, conta um pouco de você. Quem é o Alcino Terezo no mercado de RH? Bom, eu tenho um tempinho já de RH, todo dia fiquei assustado por fazer as contas, dá uns 25 anos, né? Mas a gente tem que lembrar do Heráclito, né? A gente não toma a mesma água do mesmo rio jamais. Então, a cada experiência, a cada empresa, a cada oportunidade, a cada café como esse, a gente renasce, a gente aprende, a gente não é o mesmo. Então, a gente, às vezes, quando fala, pô, já tenho 25 anos de RH, o cara é velhaco, aquele cara do tempo daquele RHzão quadrado, eu não quero ser visto assim. Vamos ver se eu consigo convencer nesses próximos minutos de que eu ainda sou um cara bastante atual. Eu vim de um mercado que estava bombando na época, que era um mercado que estava saindo do RH, departamento pessoal, e montando um modelo de gestão por competência. Então, comecei na PricewaterhouseCoopers nesse... Eu era o cara que deu sorte de estar no momento certo dos RHs, virando estratégia, virando business partner, virando parceiros do negócio. Então, fui Price, fiz vários projetos lá, quase 20 projetos para os clientes externos. Depois, achei Laboratórios. Depois, EDS, que hoje é HP. Tive uma experiência Latam lá, de tocar a operação Latam, foi muito interessante. Depois da EDS, fui para o Santander, montei a área de gestão de talentos lá, na época, antes do Banco Real. Depois do Santander, fui para a Microsoft, voltei um pouco para a TI nesse mundo Latam. Depois eu recebi uma oferta de uma hunter muito amiga minha, que diz, cara, você conhece o segmento portuário? E eu, naquela época, em 2010, falei, não, mas fale-me mais sobre isso. Aí eu encarei uma experiência fantástica na Santos Brasil, fiquei 10 anos lá como diretor de RH e montei outras áreas além de RH, gente, gestão, qualidade, saúde, segurança, meio ambiente. Aí eu acho que essa etapa me fez um cara completão. Não gosto do termo generalista, porque o termo generalista leva uma superficialidade, mas eu acho que eu fiquei um cara que ataca aí em todas as frentes de RH. Depois eu saí da Santos Brasil, eu fechei um ciclo lá e eu queria fazer um negócio diferente, não sabia ainda o que era, veio a pandemia, aí eu fui para a Flow, fiquei um pouco no mundo de hunting, mas eu não fazia hunting, eu era o back-office, eu fazia a operação de desenvolvimento, de estrutura, de indicadores lá, foi uma experiência fantástica, você sabe muito melhor do que eu, a beleza que é esse mundo de executive search. E aí eu recebi aquela mesma ligação de há 15 anos atrás, Alcino, você volta para o Porto? Falei, olha, eu acho que eu volto. Aí eu estou na Dubai Ports, a gente fala DP World, né? A Dubai Ports é uma joint venture que antigamente era o Odebrecht, junto com a Embraport. Aí o Odebrecht vendeu a parte dela, ficou só a Embraport. Então, a DP World, ela é hoje uma empresa do 1,84 avos de uma empresa mundial que chama Dubai Ports World. O Porto de Santos é 1,84 avos, são 84 portos ao redor do mundo, e ela nasceu da antiga Embraport, que era uma fusão da Dubai Ports com a Odebrecht. Hoje, a Dubai Ports é sozinha nessa operação no Porto de Santos. É uma operação fantástica, a gente não trabalha só com container, a gente tem operação de celulose também, de armazenagem, de exportação de celulose, e toca o RH lá com muito prazer,
e muita vontade de reestruturar, de tocar um RH estratégico, está bem bacana. Já contextualizando os nossos ouvintes, você que veio de outros mercados, quais são as principais diferenças do mercado de logística portuária, para os outros mercados que você passou? E aí, claro, se você quiser trazer um pouco do seu dia a dia específico para a RH, né? Ou também, se você quiser falar um pouco das principais diferenças de negócio, né? O que, por exemplo, só tem nesses dois mercados que não tem em outros? Legal. Bom, vou responder as duas perguntas. Vou falar primeiro dos mercados. Esse é um mercado atípico porque ele tem algumas características peculiares, né? A operação portuária, ela é uma operação que nasceu de um mundo mais estatal e hoje ela reside no mundo privado, né? A DP World é uma TUP, né? Um terminal de uso privado, né? A Santos Brasil nasceu da Lei 8.630, então ela ainda nasceu de uma concessão, e antes dela existia a Codesp, que era todo o porto no modelo estatal. Então, hoje, a maioria dos portos são portos de uso privado. Só que usam uma mão de obra ainda, por exemplo, que tem características muito próprias. Por exemplo, o estivador. O estivador, ele faz a apeação e a apeação dos contêineres, e a gente pode contratá-los como funcionário ou contratá-los do OGB, da cooperativa. Então, eles têm um salário diferenciado. Você vê que um estivador hoje está ganhando na faixa dos R$6.000, e você vê um analista pleno de finanças, controladorias, ganhando 5,5. Então, competências técnicas instaladas no mundo operacional, supervalorizadas, em detrimento até em relação a competências técnicas do mundo corporativo. Então, essas nuances são muito específicas do mundo portuário. Esse é um exemplo só, né? Posso depois falar de manutenção, né? Para você encontrar profissionais de manutenção que saibam lidar com os portainers, né? Que são os guindastes, que saibam lidar com os RTGs, que são aqueles portais que fazem a movimentação dos contêineres na pilha dos pátios, né? Você acha um cara de manutenção desse, é raríssimo, né? Você tem que contratar um hunter que faça essa leitura, inclusive mundial, né? O cara sabe onde tem um cara bom desse na Inglaterra, em Los Angeles, que pode vir para o Brasil. Então, tem essas competências técnicas muito específicas que geram essa diferença entre esses mercados. E aí eu já vou para a sua segunda pergunta. Essas competências técnicas, elas geram uma coisa muito legal que eu vejo nesse mercado acontecer, que eu não vinha em alguns outros. Por exemplo, a gente sempre fala de plano de carreira, né? A gente falava, né? Se a empresa tem plano de carreira, aí veio toda aquela discussão nos anos 90, porra, mas não dá para ter plano de carreira, porque eu não posso engessar, eu não posso fazer você partir de um cargo para outros por tempo. Mais 2 anos você é analista, mais 2 anos você é supervisor, mais 2 anos você é coordenador, e mais 3 você é gerente. Não existe mais isso, né? A gente fala das trilhas, a gente dá outros nomes para existir a possibilidade de você desenvolver as suas competências e trilhar o seu caminho, independente se é em X, se é em Y, como que ele pode acontecer. Mas no mundo portuário, da logística portuária, a gente vê, sim, planos de carreira para esse mundo técnico. E isso é muito legal. O cara entra como operador, por exemplo, de ITV. A ITV é o nosso transporte interno, é o nosso caminhão interno lá, que é mais simples do que um caminhão de rua. Ele é um caminhão de uma cabine menor, com um banco mais ergonômico, porque o cara fica ali de 6 a 8 horas sentado, carregando o container na plataforma lá atrás. Então, a gente tem essa realidade desse cargo de entrada. O cara entra como operador de ITV. Se ele faz alguns cursos, se ele se capacita, se ele tem a possibilidade de querer mais, ele pode, com o tempo, ir para o mundo da logística portuária. Por exemplo, ser um operador de empilhadeira. Ele vai lá para dentro do armazém e opera a empilhadeira lá. Depois,
com outras capacitações, ele pode ir para o RTG, que é aquele totem que opera. Depois, mais 3 ou 4 anos, com essas competências, ele pode, inclusive, ir para o Portainer, que é o cargo mais alto da escala técnica. E isso não é fantástico, né? Porque a gente vê nos outros segmentos essa vontade, né, de não ter um plano de carreira engessado, mas uma trilha técnica, né, para que essa capacitação possa existir. E aí você vai falar, porra, não, mas, cara, tanta coisa moderna, você está falando disso ainda, mas, cara, dá um passo atrás. Isso não é um RH, isso não é um respeito ao entorno, cara, à comunidade. A gente está ali em Santos, a gente está recebendo o pessoal de Vicente de Carvalho, o pessoal que está querendo o primeiro emprego, que não fez faculdade, não teve oportunidade de já entrar no cargo administrativo. Pô, você está oferecendo uma carreira, você está oferecendo um salário bacana, com benefícios legais, o cara se orgulha disso, ele leva isso para a comunidade. Então, eu acho muito bacana essas peculiaridades aí desse mundo de logística portuária. E é uma questão também, Alcino, de sustentabilidade, né? Tá tão... Exatamente. É uma das novas palavras, um dos novos termos aí, tem muita gente querendo saber. Uma dúvida, Alcino, essa questão de ter um plano de carreira estruturado tem um pouco a ver com a falta de mão de obra especializada ou não tem nada a ver? Muito, muito. Quando os portos tiveram oportunidade de começar a operar no modelo privado, isso chamou muito a atenção dos investidores, daqueles que queriam montar algo em Santos. Então, Santos, você vê que há 20 anos atrás só tinha Santos Brasil, Libra, talvez Deikmar, eram 3 ou 4 players. Hoje já tem Santos Brasil, a Libra sofreu aquele problema de... no fim fechou, mas vai virar um outro terminal lá. Tem BTP, tem DPW, tem a questão agora de novas licitações que estão acontecendo. Então, isso faz com que novos players constantemente cheguem no Porto de Santos, e o Porto de Santos ainda é o melhor economicamente viável e geograficamente viável, porque o Brasil ainda é muito deficitário em linhas férreas, e a gente ainda está nesse modal Porto, rodovia, Porto, rodovia. Então, por isso que Santos é tão concentrado. Por isso que a gente vai para o Guarujá e fica 4 horas para ir para a praia. Não é porque a gente tem muita gente igual a gente indo tomar cerveja lá embaixo, não. É porque a safra traz os caminhões e enche toda aquela região ali da Baixada Santista. Então, voltando à sua pergunta, por que a gente cria essas possibilidades, essa trilha de carreira, esse plano de carreira? Porque quando nasce um novo operador portuário, se ele simplesmente roubar do vizinho, eu preciso de 120 motoristas de caminhão, eu preciso de 60 operadores de RTG e 30 operadores de portainer. Vai no vizinho e rouba. Você que é desse mercado de contratação sabe o que ia acontecer. O negócio ia inflacionar. Então, a gente capacita mais dentro de casa. E também por uma questão das empresas, por uma questão cultural também. A gente quer ter um operador de RTG com a nossa formação técnica, com a nossa formação de segurança, com a nossa formação enquanto multinacional, que já se cercou de uma série de conhecimentos que o mundo trouxe. Então, a gente faz muito intercâmbio, vem o pessoal do Chile, a gente manda o pessoal para o Canadá, para Dubai. Então, assim, a gente consegue ter essa característica a mais de formação por ser multinacional, né? Isso é bem legal. Muito bom. Alcino, a pandemia, que graças a Deus está já passando, ela trouxe alguma mudança para o dia a dia do mercado logístico e do logístico portuário, ou ele funcionou basicamente do mesmo jeito de sempre? E a segunda pergunta, agora no pós-pandemia, tivemos alguma mudança ou não? Olha,
Eu fiz exatamente essa reunião ontem com o meu pessoal lá de infraestrutura. Lá eu tenho a parte de facilities também, tenho essa responsabilidade de trazer o povo de volta para o ambiente de trabalho na escala comum. Olha, eu fiquei, não falando como diretor de gente lá da DPW, mas eu fiquei chateado com a incapacidade que nós tivemos de performar no mundo virtual. Eu estou vendo todo mundo voltar para o mundo físico. Lá, o que aconteceu durante a pandemia? O pessoal administrativo conseguiu ficar em casa, né? A gente já estava meio que preparado em termos de tecnologia para isso, e o pessoal 24/7 é presencial, não tem como não ser. Isso vai mudar, tá, Edu? Isso vai mudar. Tem portos hoje comandados em outro lugar. Pode ter um cara na Sibéria comandando uma operação portuária em Amsterdã. Essa automação vai crescer até que um dia um cara com um joystick em qualquer lugar do mundo vai conseguir tirar um container do navio, colocar no ITV, no caminhão, e levar para a pilha, e lá um outro cara com outro joystick vai tirar e vai colocar no parque. Então, isso vai mudar, mas vai tomar tempo ainda. Ainda hoje, a operação é muito presencial, é muito necessária esse 24/7 ali na presença, e o administrativo conseguiu ficar em casa. Mas só algumas áreas conseguem hoje ainda fazer o home office. A maioria delas, as administrativas, estão voltando para a escala normal. Eu acho isso um tema para um outro café, que é a capacidade que TI teve, através de OKRs, através de salas virtuais, de continuar performando no ambiente virtual, e outras áreas, como finanças, controladoria, RH, por não conhecerem, por não terem se desenvolvido nessas competências, estão voltando para o mundo presencial. Eu acho que isso aí é um tema interessante para trazer um cara, como sugestão, trazer um cara de TI que entenda disso em profundidade, do modelo de gestão, da tomada de decisão no mundo virtual, em contraposição com alguém, conversando com alguém que só conhece a tomada de decisão no ambiente tradicional, real. exato. É tradicional. Vale uma boa discussão. Com certeza, Alcino. Alcino, para a gente terminar, quais são os desafios que o mercado de logística e de logística portuária oferece para a área de RH? Olha, é o desafio da capacitação técnica, como eu disse, é o desafio do respeito à integridade física e emocional, porque o trabalho é um trabalho, principalmente o trabalho de operação, é um trabalho com características de que tem, sobre as quais a gente tem que ter obsessão por segurança, porque o equipamento é muito pesado, a operação é uma operação que tem que seguir regras claríssimas de segurança para não haver acidente. Então, o desafio é sempre mudança de comportamento visando a integridade física, visando a integridade emocional, porque ninguém é o mesmo depois da pandemia. Todos nós, no mundo operacional ou no mundo administrativo, nós somos diferentes. Aquele rio que passava em 2019 não é o mesmo rio que passa em 2021, 2022. Somos diferentes porque tivemos obrigatoriamente contato com questões emocionais individuais únicas. Então, essa preocupação é para todos os RHs, não só para logística portuária e logística pura. É a preocupação com, e aí, o que sou hoje, depois dessa tempestade terrível? Como eu opero hoje? Como eu entrego? Como eu trabalho sob pressão hoje? Do mesmo jeito que trabalhava em 2018, 2019? Pode ser que não. Estou vendo casos de crise de pânico, estou vendo casos... Não estou falando desse mundo, tá? Estou vendo porque enquanto um cara de RH, não estou falando exatamente da empresa, estou vendo o caso de executivo, de muitos executivos que só trabalham depois de tomar um Rivotril. Então, isso é um desafio geral.
Acho que a gente lá em logística portuária vive a mesma coisa. Integridade física para os operadores e integridade emocional para o povo administrativo. Muito bom, Sino. Últimas palavras para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo. Olha, eu quero fazer essa propaganda, aproveitar para vocês conhecerem o mundo da logística portuária, oportunidades fantásticas que aparecem. Não vou falar só da minha empresa, todas as empresas hoje que operam esse mercado têm oportunidades muito interessantes. Eu acho que qualquer um que esteja ouvindo ou que queira trabalhar em recursos humanos ou buscando o primeiro emprego, tem que tirar alguns preconceitos da cabeça. Pô, mas lá em Santos, mas em Porto, pesquisa, olha os sites, vê a beleza que vê o que está acontecendo, vê o que a gente vai viver agora com a automação, com a privatização dos portos. Então, essa é a propaganda que eu faço. E a segunda propaganda é que, para quem curte RH, que as coisas evoluem e os desafios são constantes, e é uma belíssima carreira. É uma carreira que pode nascer a qualquer momento. Não estou falando só para os jovens, estou falando para os caras que já viveram finanças, já viveram controladoria. Existe uma possibilidade belíssima de fazer uma carreira fantástica aí no mundo de RH. Excelente, Alcino. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter compartilhado com a gente um pouco da tua experiência. Realmente foi um pouquinho, né, uma dose homeopática de tudo aquilo que você está vendo. Quem tiver curiosidade, quem tiver vontade de conversar com o Alcino, aqui no card embaixo vai ter o LinkedIn dele. Aconselho, é um cara que sabe muito, muito atualizado e, acima de tudo, é um cara que está sempre aberto. Alcino, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Para você que está vendo a gente, muito obrigado pela audiência. Até semana que vem.